Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E os seus descendentes, eles brotarão como a relva, como os salgueiros, que é uma planta, junto às correntes das águas. Verso 5. Um dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Cubra sua cabeça, vamos fazer uma breve oração para que Deus ilumine esse momento com a sabedoria dele. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua bênção. Pedimos que o teu Espírito, o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, sobre as trevas, venha pairar sobre os corações nessa noite. Tanto aqueles que estão aqui, quanto todos aqueles aos quais a minha voz alcançará. Todos aqueles, Pai, aos quais essa mensagem alcançar. Que o teu Espírito toque essas pessoas, renove essas pessoas. Nós queremos que o Senhor mude a circunstância da nossa nação, do nosso coração também. O Senhor prometeu na tua palavra que derramaria o teu Espírito, o teu avivamento sobre nós. Nós precisamos desse avivamento. E sabemos que uma igreja avivada pelo teu Espírito produz resultados extraordinários na terra. Por isso nós pedimos que nessa noite o Senhor venha avivar individualmente cada coração que aqui está. Com a tua glória, com a tua presença. E que o Senhor possa nos mostrar, Deus, o caminho para mais perto de Ti. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Senhor. De todo o nosso coração. Nós clamamos e pedimos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, hoje, por alguns breves minutos da sua atenção, antes de nós voltarmos a orar e a clamar ao Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração um tema para discorrer aos irmãos da sexta-feira. Provavelmente eu vou discorrer nessa sexta e na próxima, que seria anseio ou ansiando por um avivamento. Um avivamento da parte dos céus a nós. Porque há muitos que não conseguem perceber que nós precisamos de avivamentos locais da parte de Deus. Não globais. Nós temos avivamentos acontecendo em toda parte do planeta Terra, nos países mais distantes, mais longínquos. Na África, principalmente, é um grande celeiro, onde milagres extraordinários acontecem. Por que acontecem lá? Porque estão fora dos olhos da mídia. E Deus ele faz assim, para que toda a glória seja dada a Ele e não a homem algum. Então nós temos relatos de avivamento acontecendo em muitas partes do mundo hoje ainda. No próprio Brasil, nós temos relatos de focos, de momentos, de datas em que Deus aviva um certo grupo de irmãos em alguma localidade, algum estado. Nós temos conferências de avivamento, conferências que pregam sobre avivamento, conferências que clamam por avivamento pela nação. Todavia, nós como igreja, hoje falando da nossa igreja aqui,
Nós ainda não podemos ter uma mente nacional. Nós vamos orar pela nação e oramos, mas nosso trabalho ainda não é nacional. Não sabemos se um dia será, pode nunca ser, mas pode um dia ser nacional, uma influência a nível de nação. O nosso trabalho também não é uma influência global, mas com certeza o nosso trabalho é e deve ser de uma influência local. As igrejas, nem todas elas têm uma influência no Brasil como um todo. Nem todas elas têm uma influência no mundo. Mas toda igreja tem, e se não tem, deve ter, uma influência no bairro no qual ela está inserida. Na vizinhança na qual ela está inserida. Nós não podemos mudar o mundo como igreja aqui do bairro Itararé, como congregação. Mas com certeza nós podemos mudar o ambiente do bairro Itararé no qual nós estamos plantados. Então nós primeiro temos que pensar localmente. Primeiro nós temos que trabalhar para a transformação do nosso bairro, da nossa vizinhança. Porque existem vizinhos ao nosso lado, à nossa frente. Existem os seus vizinhos dos bairros ao redor. Existe a sua família que primeiro precisa ser ganha para o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de pensarmos em um avivamento nacional ou qualquer coisa do tipo, nós temos um grande celeiro ao nosso redor, que é o bairro Itararé, que é o bairro Campestre, que é a Vila Schirmer. Um grande celeiro onde pessoas não têm Jesus, não conhecem Jesus. Então nós, enquanto igreja local, nós temos que primeiro, enquanto pastor, nós temos que ter uma mente local. Nós temos que trabalhar para a transformação do ambiente social próximo no qual nós estamos inseridos. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós investimos, eu mesmo oferto em missões para fora do Brasil. Todavia, existem pessoas no bairro no qual nós estamos que passam fome. Existem pessoas no bairro no qual nós estamos que estão passando frio. Quando a gente traz esse pensamento a nível de avivamento, pensando avivamento, a gente tem que pensar avivamento também localmente. Nós devemos buscar e vamos buscar e ansiar por um avivamento, repita comigo, local. Global, talvez não esteja acontecendo, talvez esteja, muito pouco, né? Muito difícil. Nacional, no Brasil que nós estamos, muito difícil também. Mas local, todos nós podemos viver. Local, nós enquanto igreja já temos tamanho para viver isso. Para avivar, se não for a cidade de Santa Maria, que seja avivar o bairro Itararé e as pessoas que moram aqui um dia poderem dizer que viveram a história de um avivamento nesta vizinhança. Quem está me entendendo, diga amém. A gente sonha, todo pastor, toda igreja sonha, né, em um dia produzir um avivamento de influência nacional. Agora, nós temos que ter um sonho grande, e para mim, no meu coração, talvez a maior realização da minha vida seria viver um avivamento na vizinhança na qual nós estamos inseridos. Para mim, Deus pode me levar. Um dia que a gente viver isso, Deus já pode até me levar para o céu, porque eu já me realizei em ver o ambiente social próximo no qual nós estamos inseridos será atingido pelo nosso trabalho, será atingido pela nossa mensagem. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu falo de ambiente social próximo, eu estou falando dos teus vizinhos, eu estou falando dos nossos vizinhos, eu estou falando do bairro, da vizinhança, nem mesmo da cidade, porque a cidade possui inúmeras igrejas, cada um em cada bairro, fazendo algo. Agora, no bairro Itararé, nós temos a responsabilidade por esse bairro. A primeira responsabilidade da sua igreja, da igreja local, é para com o bairro no qual ela está. Ela interfere nesse bairro, ela muda o ecossistema desse bairro, ela é significante naquele bairro, ela causa alguma interferência na história daquele bairro. É isso que nós devemos pensar. E por que nós devemos desejar um avivamento para o nosso bairro em primeiro lugar? Por quê? Primeiro, repita comigo, porque Deus prometeu. No verso 3, Deus, Ele conjuga os verbos no futuro. Conjuga os verbos no futuro, dando a nós uma promessa. Ele não coloca uma possibilidade. Ele diz, eu
derramarei a água sobre o chão seco, eu derramarei torrentes sobre a terra seca, eu derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, eu derramarei a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele promete. Ó, teve um aí que passou e fez o sinal da cruz, né? Deve estar abençoado, né? Passou na frente que fez o sinal da cruz. Deve conhecer bastante sobre religião, né? É uma pessoa que está sendo avivada, diga amém. As pessoas que passam, as pessoas do ambiente, da sociedade. Derramarei, é uma promessa. Então nós não só podemos, como devemos ansiar por um avivamento local. Em primeiro lugar, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, não há homem que possa impedi-lo. Porque Deus, o Deus que prometeu um avivamento, o Deus que prometeu que Ele derramaria sobre nós as torrentes, as chuvas, é o Deus Todo-Poderoso. E sendo um Deus onipotente, não existe força, não existe circunstância de um bairro que possa impedi-lo de derramar um avivamento sobre aquela vizinhança. Não importa o estado daquele bairro, não importa o estado daquelas pessoas, Ele prometeu e Ele tem poder para cumprir. Não importa o estado do teu casamento, não importa o estado da tua família, não importa o estado dos teus vizinhos, não importa, pode ser o pior dos estados, pode ser um estado de calamidade, não importa o estado do bairro, pode ser um bairro destruído como estava, pode ser um bairro desiludido, pode ser o bairro onde as pessoas, quando ouvem falar de igreja ou de pastor, criam uma repulsa no seu coração, uma rejeição no seu coração. Deus, o Deus que prometeu que derramaria chuva, que derramaria o Espírito, Ele tem poder para avivar o pior dos bairros. Ele tem poder para avivar o pior dos casamentos. Ele tem poder para avivar a pior das famílias. Ele tem poder para avivar o pior das pessoas, o mais viciado, o mais pecador. Ele tem poder para cumprir a sua promessa. Aleluia. Não existe nenhuma força no Terra que pode deter o braço de Deus, e não existe nenhuma força no planeta Terra que pode impedir o avanço da igreja, o avanço da promessa de Deus. Deus prometeu aqui no verso 13, derramar o seu Espírito sobre a igreja. Quando ele está falando de chuva, quando ele está falando de água, no próximo verso o próprio Deus faz a exegese do que ele falou antes. Chuva aqui, água aqui, ele está representando o Espírito dele, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então Deus está prometendo que Ele derramaria o Espírito dele sobre a igreja. O Espírito para nós, meus irmãos, ele é uma promessa. E ele aqui é representado pela água. Por quê? Segundo ponto, por que nós precisamos desejar um avivamento? Porque Deus prometeu. Segundo, por que nós precisamos desejar, ansiar, clamar, orar por um avivamento? Visto que durante a história todo avivamento é precedido por oração, por clamor. 2, porque nós precisamos. Primeiro, repita comigo, porque Deus prometeu. E porque nós precisamos. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de mudança. Eu estou falando aqui em nível vizinhança, nível local, em nível bairro. Não em nível nação, nem em nível... Mas a nível bairro Itararé e bairros arredores, Campestre, Vila Schirmer, João Goulart. Nós precisamos de um avivamento para transformar a nossa igreja, de uma igreja sem vigor e sem entusiasmo, em uma igreja enxugada pelo Santo Espírito de Deus. Nós não podemos ser como uma igreja, como aquela figueira em que Jesus amaldiçoou, que possuía folhas, mas não possuía frutos. Quem está me entendendo, diga amém. E aqui é interessante, Deus simboliza o Espírito dele pela água. O que a água representa? A água representa a vida. Você pode ter a semente, você pode ter a terra, você pode ter os equipamentos, você pode ter ali um maquinário, né, de plantação, você pode ter a estação certa, você pode ter a teoria, você pode ter o conhecimento. Se você não tiver água, se você não tiver chuva, a sua semente não irá brotar, os frutos não irão aparecer. Quem está me entendendo? Isso significa que uma igreja, ela pode ter templo, ela pode ter estrutura, ela pode ter as melhores cadeiras, ela pode ter o melhor pastor, ela pode ter os melhores instrumentos,
ela pode ter uma comunidade, a melhor comunidade, ela pode ter o melhor som. Se não houver a água, se não houver a chuva do Espírito, ela será insignificante naquele ambiente da sociedade. Nós precisamos da chuva do Espírito Santo para avivar o ambiente no qual estamos. Amém? Porque é só o Espírito que pode convencer o homem do pecado, convencer o homem do juízo e convencer o homem da justiça que está em Cristo Jesus. Aleluia! Tinha um pastor que dizia, né, que é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma pessoa se converter sem a obra do Espírito Santo. Quando o teu familiar vem, quando os teus vizinhos vêm, ou quando você vem até aqui, se o Espírito Santo não abrir o seu coração para ouvir a mensagem, se o Espírito Santo não abrir a sua mente, não focar a sua atenção para a palavra, qualquer coisa vai te dispersar. A mensagem não vai cair ao teu coração, porque é o Espírito Santo que irriga a sequidão de uma igreja. Aleluia! Terceiro, por que nós precisamos, devemos clamar, orar, para que Deus derrame o Espírito dele sobre a nossa igreja, aqui neste bairro? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários. Amém? Verso 4 e verso 5 nos mostram isso, nos provam isso. Eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes das águas. Ou seja, o ambiente que antes, no capítulo 43 do profeta Isaías, Deus declara que era um ambiente de sequidão, de deserto, onde a cidade de Jerusalém estava desolada, estava afastada do Senhor. No capítulo 44, Deus traz uma mensagem acalentadora, dizendo que quando Ele derrama o Espírito dEle sobre uma nação, ou sobre a igreja, as plantas brotam. Isso aqui está falando de salvação, está falando de vidas, está falando de almas. Quando o Espírito é derramado sobre uma igreja, meu irmão, minha irmã, essa igreja desponta em novas almas, em novas vidas. Vidas são restauradas, vidas são avivadas pelo derramamento do Espírito Santo. Amém? Não só em almas, mas também os crentes desta igreja, está no versículo 5, os crentes desta igreja, eles se tornam ousados em seu testemunho, onde quer que eles estão. Se aquela igreja foi enxugada pelo Espírito, eles estão testemunhando: eu sou do Senhor, isto é, eu sou um cristão, o Senhor Deus me salvou, venha ver o Deus que me salvou. Eles testemunham na sua família, na sua vizinhança, porque foram enxugados, foram fortalecidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. São crentes que não possuem o Espírito apenas residente, mas possuem o Espírito Santo presidente. E aí nós temos a diferença desses crentes. Um crente comum, o Espírito Santo reside nessa pessoa porque ele aceitou a Cristo. Agora, um crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem o Espírito Santo presidente em sua vida. Isto é, o Espírito guia, o Espírito consola, o Espírito ordena os passos, o Espírito ordena as decisões daquela pessoa, porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós, enquanto igreja, nós devemos clamar por um avivamento, porque Deus prometeu. Nós devemos clamar por um avivamento, porque nós precisamos, e nós devemos clamar por um avivamento e ansiar, e buscar e desejar, porque uma igreja avivada pelo Espírito de Deus, ela produz resultado extraordinário, não só em pessoas, em números, mas na vida dos membros. Uma igreja avivada pelo Espírito, a pessoa, ela começa a viver uma vida extraordinária com Deus. Os membros começam a viver uma vida extraordinária com Deus. A igreja começa a ser cheia de santidade. A igreja começa a ser cheia e fortalecida na palavra. Os membros são os membros do versículo 5. Onde quer que eles estão, eles não
dizem e falam a respeito do Senhor. Como um terceiro ponto, terceiro sinal de uma igreja avivada. Eles escrevem na mão, como está escrito ali, eles escrevem na mão o nome do Senhor. Isso é uma metáfora para dizer que eles vivem aquilo que eles pregam. Você consegue ver no corpo deles a mensagem, você consegue ver na vida deles a mensagem que há na boca deles, que há nos lábios deles. Vocês conseguem ver no corpo deles o Senhor, que eles tanto falam, que falam servir, que pregam servir. Quem está me entendendo, diga amém. Não existe um abismo entre o que pregam e o que vivem, mas existe uma consonância, existe uma uniformidade. E as pessoas do bairro começam a perceber que ali se levantou e foi implantada uma igreja, meu irmão, cheia do Espírito Santo. Irrigada pelo Espírito Santo. Amém? E eu não estou dizendo isso como se nós precisássemos disso. Não, nós já estamos vivendo isso. Desde o primeiro dia em que essa igreja foi plantada, nós já começamos a viver isso. Se não fosse assim, você teria vindo, nos visitado, a sua vida não seria transformada, você teria ido embora. Mas quando você veio, ficou e começou a congregar e percebeu mudanças na sua família, mudanças na sua vida com Deus, mudanças no seu culto com Deus, experiências que talvez nunca tivera vivido antigamente, ou em outros tempos na igreja, é porque o Espírito já avivou o teu coração. Amém? Nós talvez não estejamos vivendo um avivamento coletivo, onde nós iniciamos o culto e uma igreja fica abarrotada de pessoas e cadeirantes levantam e mortos ressuscitam. Mas com certeza, eu tenho certeza que cada membro da nossa igreja está vivendo um avivamento individual. E todo avivamento coletivo, ele começa com um avivamento individual. Uma igreja só vive um avivamento se os membros da igreja estão vivendo um avivamento individual com Deus. Os membros da igreja só sentem um avivamento se o pastor da igreja, que implantou a igreja, um dia viveu um avivamento individual com Deus. Uma experiência com Deus. Amém? Então Deus me manda dar uma mensagem para cada um que está aqui. Nós vamos viver avivamentos coletivos nesse bairro, Itararé. Mas antes disso, Ele vai dar a cada um de vocês avivamentos individuais. Uma experiência que você vai ter com Ele, que outras pessoas não vão saber, nem mesmo seu cônjuge vai ver. Mas uma experiência, um avivamento individual no seu coração, você e Deus. Por mais que o bairro esteja na sequidão, por mais que a sua família esteja na sequidão no deserto, você vai andar irrigado pelo Espírito de Deus. Vai ser como aquela outra passagem de Isaías, onde ele cria rios no deserto, né? Como é que é mesmo? Me fugiu. Aquela passagem. Rios no ermo, né? Rios no ermo e caminhos no deserto. Ou seja, no deserto da sua família, você tem alguns irmãos que vivem um avivamento aqui na igreja. Quando chega em casa, parece que chegou no deserto, né? Num lugar vazio de Deus, onde tem pessoas vazias de Deus. Mas é isso mesmo, é assim que nós iniciamos, é assim que uma igreja, ela desponta em um avivamento. Nós vemos isso no livro de Atos. O apóstolo, Paulo o apóstolo, primeiro, ele viveu um avivamento individual no caminho de Damasco. Posteriormente, ele ficou ali quase 10 anos recluso na cidade dele. Barnabé foi buscá-lo, e Paulo começou a pregar nas sinagogas das cidades. Em Éfeso, quando ele chega, ele prega na sinagoga da cidade. E aquela cidade, a Bíblia diz que ali o chefe da sinagoga e os membros, eles vivem um avivamento ali religioso. Ou seja, primeiro no caminho de Damasco, um avivamento individual. Através dele, a igreja, o ambiente religioso vive um avivamento religioso. Depois você percebe que expulsam ele da sinagoga, lá no capítulo 18, 19 de Atos. E Paulo vai pregar na praça pública da cidade. E ali que multidões de pessoas Jesus Cristo. Avivamento. Então, o avivamento de um bairro. Depois o relato diz que naquela cidade de Éfeso, o poder de Deus era tão forte na vida de Paulo e dos crentes, que traziam lenços deles, depois do culto, pegavam um paletó dele,
roubavam a gravata dele e davam para as pessoas, porque os lenços, as roupas de Paulo curavam as pessoas. Ou seja, um avivamento até naqueles que nem eram convertidos, mas eram curados, eram tocados pela glória de Deus. Mas tudo começou no avivamento individual em Damasco, no caminho de Damasco. Quem está me entendendo, diga amém. Então o avivamento ele começa no púlpito, ele começa com uma pessoa que um dia é avivada pelo Espírito de Deus e muda a sua rota. Vamos colocar, por exemplo, a minha vida. Eu estava indo por um caminho, o Espírito me pegou lá no meu caminho de Damasco, né? Ou não. E mudou a rota. Então começa aqui, toda igreja começa assim. É um camarada que ele é avivado pelo Espírito. Todo movimento começa assim. Todo avivamento começa assim. Uma família que é avivada pelo Espírito. Um grupo de pessoas que é avivada pelo Espírito. E aí você tem um avivamento depois na igreja, religioso. Segundo passo. E depois você começa a viver e experimentar o avivamento no bairro, na cidade, social. Quem está me entendendo, diga amém. Então esse é o caminho. Essa é a trajetória. Isso, com certeza, leva tempo. Aqui, quando fala aqui, ó, que pessoas brotarão como a relva, no verso 4. Salgueiro é um tipo de planta muito comum no Oriente Médio. Salgueiro junto às correntes, nas margens dos rios. Esse brotar, esse nascer, ele leva tempo, não é de um dia para o outro. Não é que magicamente nasceu plantas, não. Você vê aquilo crescer. É a mesma coisa aqui, a cada culto, a cada ano, nós vemos uma família nova entra, depois passa o segundo ano, outra família nova entra, depois passa o terceiro ano, um novo casal, uma nova família, um novo jovem entra. Passa um quarto ano, um quinto ano, e aquelas sementes vão brotando. Quem está me entendendo, diga amém. Só que tem que saber esperar o processo, tem que ter permanência, não adianta querer plantar hoje e comer do fruto amanhã. Você vai plantar hoje, você vai vir amanhã, vai estar debaixo da terra ainda a semente, não vai ter brotado. Vai regar mais um pouco com o Espírito Santo, com a oração, com o clamor, na sexta-feira. Depois você planta. Na outra sexta-feira, a semente ainda não brotou, mas você segue regando lá com o seu regador, em oração, em clamor, em intercessão, em adoração. Se você vai regando a igreja, e daqui a pouco aparece um broto. Daqui a pouco aqui você segue regando em oração, um culto, domingo após domingo, sexta-feira após sexta-feira. E aquela semente vai crescendo. Até que um dia se torna um crente, novo crente. Produz o caule, se batiza, depois produz galhos e folhas. É um crente um pouquinho mais maduro. Quando já está aí há uns 10, 15 anos na igreja, já tem um tempo de discipulado, já tem um tempo de caminhada com Deus, produz o primeiro fruto. Essa pessoa traz outra pessoa. Produz um primeiro fruto. Essa pessoa mostra que é apta a ser um ministrante de louvor, a ficar na porta, a ser um colaborador, a ser um diácono, a ser uma diaconisa. Quem está me entendendo? Esse é o processo. É isso que Deus está falando aqui para nós. Quando Deus derrama do seu espírito e da sua bênção, começa a brotar como a relva. A relva ela brota lentamente, cresce lentamente. Mas para isso nós precisamos do derramar da chuva do Espírito sobre nós. Amém? Então nós precisamos, primeiro, porque Deus prometeu. Segundo, porque nós precisamos do irrigar do Espírito. Bairro vazio de Deus, seco de Deus. As pessoas apáticas às coisas de Deus. Ontem eu estava visitando a família ali amada a família Botega, né? E a família Weber também, visitamos ontem. E nós estávamos comentando isso, né? As pessoas apáticas a Deus. Você ouve falar, eles estavam comentando comigo. As pessoas aqui do bairro, né, pastor? Ouvem falar de pastor, já começa aqui, que eu quero saber com pastor, sai daqui, nem quero mais falar contigo. Não quero vir falar de pastor para mim. Então as pessoas estão apáticas, a tudo que tem a ver com Deus, com igreja, com pastor, com religiosidade. Então estão secos de Deus. Então nós precisamos desesperadamente do derramar do Espírito Santo. Amém? E é isso que nós vamos buscar, é isso que nós vamos pedir agora nesse momento. Você pode se colocar de pé, vamos orar. Nós precisamos porque Deus prometeu, porque nós devemos clamar porque Deus prometeu, porque nós precisamos.
E porque uma igreja cheia do Espírito, ela produz resultados extraordinários no casamento das pessoas, na família das pessoas, resultados extraordinários na relação das pessoas com Deus, dos membros com Deus. Mas para isso, nós precisamos ter sede. Se não houver sede, não haverá o derramamento. O que Deus diz ali no capítulo 44 é que Ele derrama chuva sobre o sedento. Repita comigo, sobre o sedento. Olha só, eu derramo chuva sobre o sedento. Ele está classificando um tipo de pessoa aqui. Ele está classificando um tipo de crente aqui. Ele está classificando um tipo de igreja. Não, ele coloca um adjetivo, ele tá classificando. Eu derramo a chuva, não é sobre qualquer um, não é sobre qualquer igreja, mas sobre aquele que tem sede de mim. É sobre o sedento que eu derramo o meu espírito. A medida de Deus que nós iremos receber é a medida de sede que nós temos por Ele. A medida de Deus que nós iremos experimentar é a medida de fome que nós temos por Ele. Ele só derrama a chuva sobre o sedento, meu irmão. Pastor, eu não estou vivendo o avivamento na minha vida. Eu não estou vivendo, mesmo vindo nos cultos, eu não estou vivendo uma presença extraordinária na minha vida. Eu te respondo, porque você não está com sede. No momento que você estiver sedento por Deus, Ele prometeu que Ele derramaria sobre você o Espírito dEle. O tamanho da tua sede, o tamanho da tua fome, é o tanto de Deus que você vai receber nessa noite. Aleluia. Feche teus olhos e tenha sede por Ele aí. Clame por Ele como uma terra seca. Ele só derrama sobre uma igreja sedenta. E Ele me dá uma mensagem hoje aqui, dizendo que muitas igrejas não estão vivendo o derramamento do Espírito, porque se acostumaram a viver sem o Espírito. Muitas pessoas não estão vivendo o avivamento do Espírito, porque se acostumaram à rotina de viver sem o Espírito. Virou normalidade, virou rotina fazer um culto 2 vezes por semana, uma vez. Não seja esse tipo de cristão, meu irmão. Não seja esse tipo de cristão. Não se acostume com Deus. Não se acostume com as coisas de Deus. Viva o extraordinário. Viva o novo. Viva a novidade de vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo.